Ansiedade e fé. Deus está aqui por você. A ansiedade não é um pensamento passageiro que você consegue afastar com uma distração rápida. É uma tempestade que surge sem aviso e preenche cada parte de você, corpo e alma, até que parece que está se afogando. Seu coração começa a bater como se estivesse correndo de algo que não pode ver. Sua respiração fica curta e uma pressão se instala no peito, fazendo você sentir que não consegue puxar ar suficiente. Sua mente não desacelera. Pelo contrário, transforma-se em uma roda que gira sem parar, reprisando conversas, imaginando os piores desfechos e levantando perguntas que não têm respostas. A ansiedade não é uma fraqueza nem um fracasso. É uma experiência real e poderosa que pode tomar suas noites, seus dias e até sua fé, se não for controlada. Ela não é algo que você simplesmente pode sacudir e esquecer. É uma tempestade que invade de repente e domina cada espaço do ser, até que parece impossível escapar. É o coração disparado, a respiração curta, o aperto no peito, a mente em turbilhão. É a repetição incessante de pensamentos, os cenários catastróficos imaginados, as perguntas sem resposta que se acumulam. A ansiedade não define quem você é, mas se não for reconhecida e levada à presença de Deus, pode roubar sua paz, corroer sua esperança e abalar sua confiança. A Bíblia fala diretamente sobre a ansiedade, não como algo estranho ou incomum, mas como uma batalha que muitos enfrentam. Jesus, Paulo, Pedro, todos sabiam que o coração humano se inquieta facilmente. Por isso, as Escrituras estão cheias de palavras de encorajamento, promessas e mandamentos que não ignoram sua dor, mas apontam para um caminho melhor: entregar suas preocupações a Deus. Quando a ansiedade sufoca, parece que você perdeu o controle, mas Deus lembra que você nunca esteve sozinho e que existe uma força maior capaz de sustentar você quando não consegue se sustentar sozinho. Filipenses 4, do 6-7 diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Essas palavras não são uma negação da sua ansiedade, mas uma promessa de que a paz de Deus é maior do que a tempestade interna. 1 Pedro 5,7 ecoa o mesmo chamado: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Aqui está a verdade. Você não foi feito para carregar esse peso sozinho. Ansiedade não é sinal de que sua fé é fraca. É um lembrete de que você precisa de um Deus forte. Mateus 6,34 acrescenta: Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus está contigo, curta e comente: Jesus está comigo. Jesus sabia que a ansiedade prende você em um tempo que não existe, um futuro que ainda não chegou, e o arranca do presente onde Deus está agindo. A fé não nega a existência da ansiedade, mas oferece um antídoto: confiança em um Deus que conhece o futuro melhor do que você e que promete estar com você em cada passo. Ansiedade é ouvir 1000 vozes dentro da sua mente. Fé é escolher ouvir apenas uma, a voz de Deus. Quando a ansiedade diz: você não vai conseguir, a fé responde: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Quando a ansiedade sussurra: você está sozinho, a fé lembra: Deus prometeu nunca me deixar, nem me abandonar. Hebreus 13:5. Quando a ansiedade grita: e se tudo der errado, a fé declara: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. Ansiedade é confiar em seus próprios medos. Fé é aprender a confiar nas promessas de Deus. E essa escolha não é feita apenas uma vez, mas todos os dias, todas as horas, em cada pensamento que ameaça roubar sua paz. A ansiedade pode ser uma batalha diária.
mas a fé é uma arma constante. Você pode escolher, vez após vez, lançar suas preocupações sobre Deus. Isso não significa que a ansiedade desaparece instantaneamente. Significa que você não precisa enfrentá-la sozinho. Significa que quando o medo aperta seu peito, você tem para onde correr. Quando os pensamentos aceleram, você pode desacelerar na presença dele. Quando a noite é longa e o sono não vem, você pode encontrar descanso na promessa de que Deus está acordado, cuidando de você. Ansiedade é pesada demais para carregar sozinho, mas nunca foi seu papel carregá-la. Deus convida você a soltar esse fardo, não porque não importa, mas porque você importa para Ele. Ele se importa tanto que enviou seu filho para carregar o peso final por você. Se ele suportou a cruz, certamente pode carregar sua ansiedade. A fé não elimina instantaneamente a ansiedade, mas muda a forma como você a enfrenta. Em vez de afogar em pensamentos de medo, você aprende a respirar na presença de Deus. Em vez de lutar sozinho, você se lembra de que há um pastor que guia você por vales escuros em direção a águas tranquilas. A ansiedade pode roubar seu sono, mas a fé lembra que, em paz, me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Salmo 4:8. A ansiedade pode fazer você se sentir perdido, mas a fé lembra que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A ansiedade pode fazer você duvidar do futuro, mas a fé afirma que Deus já está lá, esperando por você. O apóstolo Paulo, que enfrentou prisões, perseguições e perigos constantes, escreveu: "Estamos aflitos em tudo, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados." 2 Coríntios 4:8. Ele conhecia a ansiedade, mas também conhecia o poder da fé em sustentá-lo quando tudo parecia impossível. Ansiedade é real, fé é mais forte. O salmista escreveu no Salmo 94:19: "Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma." Esse consolo não é vazio, é real, profundo, capaz de atravessar a mente inquieta e alcançar o coração cansado. A fé oferece um lugar de descanso onde a ansiedade não pode governar. Então, o que você faz quando a ansiedade chega sem ser convidada? Você não a nega, mas também não a deixa dominar. Você a leva cativa diante de Deus. 2 Coríntios 10:5 nos chama a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso inclui os pensamentos de medo, dúvida e preocupação que tentam dominar sua mente. A fé não finge que esses pensamentos não existem. A fé os confronta com a verdade da palavra de Deus. Quando a ansiedade diz, "Você não é suficiente", a fé responde, "Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." 2 Coríntios 12:9. Quando a ansiedade diz, "Você não tem futuro", a fé responde, "Eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro." Jeremias 29:11. Quando a ansiedade diz, "Ninguém entende você", a fé responde, "Temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas." Hebreus 4:15. Ansiedade prende, fé liberta. Ansiedade obscurece, fé ilumina. Ansiedade enfraquece, fé fortalece. E essa fé não é construída em sua própria força, mas na promessa de um Deus que nunca falha. Isaías 41:10 declara, "Não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa." A ansiedade pode parecer uma prisão, mas a fé mostra que a chave sempre esteve nas mãos de Deus. Você não precisa viver acorrentado ao medo. Pode escolher viver ancorado na fé. E isso não é apenas teoria espiritual, é prática diária, é respiração profunda, oração constante, lembrança de versículos que combatem mentiras com verdade. É decidir, no meio da noite ansiosa, repetir, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Salmo 23:1.
É escolher, no meio da preocupação, declarar: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. É viver não pelo que você sente, mas pelo que você sabe ser verdadeiro sobre Deus. E quanto mais você pratica essa confiança, mais percebe que a ansiedade perde força e a fé cresce. A ansiedade pode sempre tentar voltar, mas a fé cria raízes profundas que resistem às tempestades. A ansiedade é como ondas que batem contra a costa, mas a fé é a rocha firme onde você permanece. Ansiedade pode gritar alto, mas a voz de Deus é mais forte. Ansiedade pode lançar sombras, mas a luz de Cristo dissipa toda a escuridão. Ansiedade pode tentar roubar sua esperança, mas a fé lembra que sua esperança está ancorada em algo eterno. Hebreus 6:19 diz: temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura. Essa âncora mantém você estável quando as águas da ansiedade tentam arrastar para longe. Você pode sentir medo, mas não precisa ser governado por ele. Você pode enfrentar ansiedade, mas não precisa ser definido por ela. Você pode ter pensamentos acelerados, mas também pode escolher desacelerar em oração, lembrando que Deus está presente. A fé não nega a realidade da ansiedade, mas redefine como você responde a ela. E a resposta é sempre esta: levar suas preocupações a Deus, uma a uma, momento após momento. Filipenses 4:6 nos chama a orar em tudo. Isso significa que não há preocupação pequena demais ou grande demais para entregar a Ele. Talvez sua ansiedade venha de uma decisão futura. Ore sobre isso. Talvez venha de uma memória dolorosa. Leve-a a Ele. Talvez venha de algo que você nem consegue identificar. Apresente mesmo assim. Deus não pede que você resolva sua ansiedade sozinho. Ele pede que você confie nele o suficiente para entregá-la. E quando você entrega, recebe algo em troca: paz. Uma paz que não pode ser explicada, apenas experimentada. Uma paz que guarda seu coração e sua mente como uma fortaleza contra os ataques da ansiedade. Quando você constrói sua vida nessa rocha, nenhuma tempestade pode derrubar sua casa. Jesus disse em João 14:27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Essa paz não é frágil, não desaparece quando o vento muda. É uma paz que permanece mesmo em meio ao caos. A fé não promete ausência de lutas, mas garante presença de Deus em cada uma delas. Antes de continuarmos, curta e deixe no comentário: eu tenho Deus comigo. Essa paz é presente de Deus para aqueles que confiam nele. Não é conquistada por esforço humano, mas recebida como ato de graça. E quanto mais você pratica essa entrega, mais natural se torna escolher fé em vez de medo. Ansiedade pode ser persistente, mas a fidelidade de Deus é constante. Ansiedade pode mudar suas emoções, mas não muda as promessas de Deus. Ansiedade pode mexer com seus pensamentos, mas não pode apagar a verdade da palavra. Você não é refém da ansiedade. Em Cristo, você é livre. João 8:36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade não significa ausência de batalhas, mas vitória em meio a elas. Significa que mesmo quando a ansiedade bater à porta, você pode escolher não deixá-la entrar. Você pode declarar: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmo 27:1. Essa é a diferença entre viver dominado pela ansiedade e viver guiado pela fé. Ansiedade olha para o problema. Fé olha para Deus. Ansiedade foca no que você não pode controlar. Fé confia naquele que controla tudo. Ansiedade prende no "e se?". Fé descansa no Deus é. E cada vez que você escolhe fé, mesmo em meio ao medo, você fortalece seus músculos espirituais. Você aprende que não está lutando sozinho.
O Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis quando você não encontra palavras. Romanos 8:26 garante isso. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós. Isso significa que até mesmo em seus momentos mais ansiosos, você não está sozinho em oração. Quando você não sabe o que dizer, o Espírito fala por você. Quando sua mente está em caos, o Espírito traz ordem. Quando sua fé é frágil, o Espírito a fortalece. É por isso que você pode enfrentar a ansiedade com confiança, sabendo que não depende apenas da sua força, mas da presença ativa de Deus dentro de você. E essa presença nunca o abandona. Josué 1:9 lembra: Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Onde quer que você vá, Deus vai com você. Na sala de aula, no escritório, no hospital, na madrugada silenciosa, Ele está lá. Ansiedade pode fazer você se sentir isolado, mas a fé lembra que você é constantemente acompanhado. Ansiedade pode fazer você pensar que ninguém entende, mas a fé lembra que Jesus entende perfeitamente. Ele chorou, suou sangue em agonia, clamou em desespero. Ele sabe o que é sentir-se sobrecarregado. Hebreus 5:7 diz que ele ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Você tem um Salvador que não apenas ordena que você não tema, mas que já enfrentou o medo em seu lugar. E porque ele venceu, você também pode vencer. A ansiedade não é o fim da sua história. Ela é apenas uma página em um livro que Deus já escreveu com vitória. E a última palavra sempre pertence a Ele. Apocalipse 21:4 promete: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esse é o destino final da fé. Um lugar onde a ansiedade não pode entrar. Um futuro onde todo medo é substituído por alegria eterna. Mas até que esse dia chegue, Deus oferece sua presença aqui e agora. Uma presença que acalma o coração, clareia a mente e fortalece a alma. Então, o que Deus diz sobre sua ansiedade? Ele não diz, ignore. Ele diz, entregue-a a mim. Ele não diz, você é fraco por senti-la. Ele diz, eu sou forte em sua fraqueza. Ele não diz, você está sozinho. Ele diz, eu estou com você. Ele não diz, você deve resolver isso sozinho. Ele diz, confie em mim. Ele não diz, você nunca mais sentirá ansiedade. Ele diz, quando sentir, eu estarei presente para sustentar você. Essa é a promessa de um Deus que não apenas fala, mas age. Um Deus que não apenas ouve, mas responde. Um Deus que não apenas observa de longe, mas caminha ao seu lado. A ansiedade pode ser parte da sua jornada, mas não precisa ser seu destino. Seu destino é paz. Seu destino é esperança. Seu destino é vida abundante em Cristo. João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. A ansiedade tenta roubar, Jesus devolve. A ansiedade tenta matar sua esperança, Jesus revive. A ansiedade tenta destruir sua paz, Jesus restaura. E Ele faz isso não apenas uma vez, mas continuamente, cada vez que você volta a Ele em fé. Portanto, hoje, escolha entregar sua ansiedade a Deus. Escolha orar quando os pensamentos acelerarem. Escolha confiar quando o medo apertar. Escolha lembrar das promessas quando as mentiras aparecerem. Escolha acreditar que sua ansiedade não é maior do que o amor de Deus por você. Romanos 8:38-39 declara: Estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode separar você desse amor, nem mesmo sua ansiedade.
Quando ela vier, deixe que seja um lembrete de correr para os braços de Deus. Deixe que seja um lembrete de que você não está sozinho. Deixe que seja um lembrete de que você tem uma esperança que nunca falha. Ansiedade pode ser forte, mas o amor de Deus é mais forte. Ansiedade pode ser persistente, mas a graça de Deus é suficiente. Ansiedade pode ser barulhenta, mas a voz de Deus traz calma. Então, da próxima vez que a ansiedade tentar dominar, respire fundo e ore. Lembre-se, você não está apenas lutando contra algo, você está correndo para alguém, e esse alguém é fiel. Ele é poderoso, ele é amor, e ele prometeu que nunca deixaria você. Deus diz: eu estou com você, sempre. E essa promessa é suficiente para enfrentar qualquer ansiedade. Porque no fim, a ansiedade pode até tentar roubar sua paz, mas nunca poderá roubar a presença de Deus em sua vida. E onde está a presença dele, há liberdade, há descanso, há vitória. Portanto, caminhe em fé, respire fundo, ore com confiança. E lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você, e isso muda tudo. A ansiedade pode ser parte da sua vida, mas não precisa ser dona dela. A fé é o caminho para a liberdade. E essa fé está disponível para você agora. Tudo o que você precisa fazer é entregar sua ansiedade a Deus e confiar que Ele é suficiente, porque Ele é, sempre foi, sempre será. E com Ele você é mais do que vencedor. Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que essa verdade guie você toda vez que a ansiedade tentar assumir o controle. Você não é definido pela sua ansiedade. Você é definido pelo amor de Deus. Você não é prisioneiro do medo. Você é filho da promessa. Você não é fraco demais para suportar. Você é fortalecido pelo Espírito Santo. E nada, absolutamente nada, pode mudar isso. Então hoje, descanse nessa verdade. A ansiedade pode ser alta, mas a voz de Deus é mais alta. A ansiedade pode ser pesada, mas os braços de Deus são mais fortes. A ansiedade pode ser persistente, mas o amor de Deus é eterno. E quando você escolher ouvir essa voz, descansar nesses braços e confiar nesse amor, descobrirá que a ansiedade não tem a palavra final. Deus tem, e a palavra dele é paz. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. João 14:27. Essa é a promessa que você pode levar consigo em cada respiração, em cada pensamento, em cada noite inquieta e em cada novo dia. A promessa de que mesmo em meio à ansiedade, a fé pode florescer. E onde há fé, há esperança. E onde há esperança, há vida. E essa vida é sua, em Cristo Jesus.